Deixa eu trazer para você uma retomada. Lembra que eu estava fuçando nas minhas leituras? E esse podcast tem sido para mim tem sido uma alavanca para continuar. Porque quando eu me vi com depressão lá há 20 anos atrás, e inclusive com ideações suicidas e tudo mais, e uma dor que eu não conseguia entender de onde vinha, e a única coisa que ela me levava era para o fundo do poço. E eu comecei a estudar loucamente, porque eu precisava entender de onde isso vinha e como que eu trabalhava isso. Porque eu fui tomar remédio na época, né? Eu fiz tratamento com psiquiatra e tudo mais. Mas o remédio não é curédio, né? Remédio só remedia. E o que cura? Para mim, é muito complicado achar que uma condição é eterna. Eu sempre tive essa dificuldade. Nada permanece imutável. Não tem como. Como que eu vou ouvir de um psiquiatra, você vai tomar remédio pro resto da sua vida? Ah, não. Mas por que eu vou tomar remédio pro resto da minha vida? Aí, porque você tem esta condição, né? E por que eu não posso reverter essa situação? Quem disse? Quem disse que eu não posso reverter isso? Então, eu precisava entender. Eu precisava entender o que estava acontecendo dentro de mim. Eu não podia ficar na minha escuridão. Na escuridão de mim mesma não dava. Então, quando eu comecei a estudar esses livros todos e entender um monte de coisa, foi incrível. E agora, quando eu peguei para definir que eu ia fazer esse podcast, abrir esse canal de podcast de Cara Comigo, foi o objetivo de levantar isso, porque olha só quanta dor a gente tem visto no mundo. Nós estamos em 2023, novembro de 2023. Olha quanta dor, quantas doenças a nível mental e emocional a gente tem visto. Muitas depressões, as tags, a ansiedade, gente do céu, quanto sofrimento a gente vê do nosso lado. E não tem idade, criança, adolescente, adultos, idosos. E eu fico pensando, né? Quando eu vejo uma pessoa em depressão, eu olho com muita compaixão, porque eu sei o quanto dói. E eu fiquei imaginando que uma vez que eu fizesse este trabalho aqui, de vir gravar o podcast e emprestar a minha história para alguém que me ouve, talvez isso impactasse a vida de alguém. E se isso acontecer, pronto. Nossa, olha que bênção. Que bênção. É para isso que nós vivemos em sociedade. Para que a gente impacte a vida um do outro. E isso é real tanto para o positivo quanto para o negativo. Mas o meu propósito real, genuíno e sincero aqui é para o bem. É para o bem. Eu sei o quanto dói estar na depressão, ter crises de ansiedade, crises de pânico. Eu sei o quanto dói. Como eu sei quanto dói. E eu tenho muita compaixão quando eu vejo alguém sofrer disso. Quando eu vejo uma pessoa ali sem ar, o ar não entra, a cabeça não funciona, o aperto no peito, o intestino zoado, o estômago que não digere, a cabeça que dói, o corpo que dói, a fibromialgia, enfim, todos os sinais que podem levar a pessoa a ter um diagnóstico dessas doenças que acometem o nosso mental, o nosso funcionamento mental e emocional. Então, o objetivo desse podcast é isso. E o livro da Irmance, eu insisto nele porque ele foi o precursor que me ajudou a enxergar tanta coisa que eu não enxergava. Nossa, gente. Meu Deus, eu precisava tanto entender tanta coisa de mim, tanta coisa de mim. E Escutando os Sentimentos é o nome do livro. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Escutando sentimentos. Como assim escutando? Eu tenho sentimentos até hoje, e naquela época, num grau absurdamente alto, que eu não conseguia nem nomear. Eu sentia e pensava em coisas que eu não sabia nem nomear.
Você tem noção do que é isso? Se você vive esses processos que eu cito de ansiedade, pânico, depressão e outras tantas coisas, você sabe do que eu tô falando. Tem coisa que passa pela cabeça da gente que a gente não consegue nomear, a gente não sabe de onde veio nem para onde vai. A gente só fica ali mergulhado naquela coisa e a gente não se reconhece mais como pessoa, a gente só se vê como doença. Então, quando eu vi isso, eu falei, pera, escutando os sentimentos, será que isso vai me ensinar a olhar para mim, a saber quem eu sou? E aí, lá no capítulo 13, eu selecionei alguns trechos que eu já havia selecionado lá com 20 e tantos anos de idade, que estão grifados aqui, que eu quero compartilhar com você. E que isso talvez inspire você, como me inspirou, a olhar para mim. Então, o capítulo chama Nossa Maior Defesa. Abre aspas. Eminentes cientistas consideram, sob a ótica materialista, que o fortalecimento do ego, o ego estruturado, é a fonte da livre manifestação do homem na busca de seus reais objetivos. De fato, a criatura autônoma, na perspectiva psicológica, é dona de si mesma e reúne elementos para o alinhamento mental que lhe permite fluir em suas metas. Um ego estruturado, porém, pode levar-nos a estagiar nas experiências da arrogância, do personalismo, da autossuficiência, da ostentação, traços de egocentrismo. Muito ao contrário, quem se conecta com o self divino capacita-se para gerenciar suas potências internas e adota a humildade como conduta, pois não sente necessidade de passar uma imagem, mas apenas ser. Tem consciência da sua real importância perante a vida, nem mais e nem menos valor, apenas o que realmente é, nada além e nem aquém. Autonomia, portanto, à luz do espírito imortal, é a habilidade de gerir bons sentimentos em relação a nós mesmos, sustentando crenças, atitudes e escolhas que correspondam ao legítimo valor pessoal. É a expressão do auto-amor e o alicerce psicológico-emocional da maturidade. É a capacidade de dilatar essa conexão com o self, fonte emissora das energias do amor. A autonomia vem da capacidade de libertar-se dos padrões idealizados, assumindo sua realidade em busca do melhor possível. Libertar-se da correnteza da baixa autoestima proveniente do subconsciente. Fecho aspas. Só aqui já dá uma conversa gigante. Olha só, autonomia, né? O que é autonomia? Ela define aqui. Mas antes, ela diz assim, que a gente consegue, quando a gente tem um ego estruturado, mas um ego estruturado que está diretamente alinhado ao self divino. É só na hora que você pega o seu ego estruturado e alia-se ao seu self divino, que self divino, do que eu estou falando? A sua essência, a sua consciência, aquilo que o seu coração pulsa, o seu desejo. E de verdade, eu sempre soube o meu desejo. Eu sempre soube o que eu queria. E eu sempre achei que aquilo que eu queria, aquilo que era dos meus desejos mais íntimos, era tudo baboseira. Porque sempre foi, na maioria das vezes, sempre não, na maioria das vezes foi muito diferente daquilo que as pessoas que estavam ao meu redor queriam para a vida delas. Eu sempre fui muito fora da casinha. Eu tenho noção disso, mas eu digo isso com relação ao referencial que eu tinha na época. As pessoas que conviviam comigo, eu pensava muito diferente dessas pessoas. E por conta dessa diferença, eu não queria ficar como diferente, eu não queria bancar isso, porque eu não tinha estrutura emocional para isso. Então, o que eu fazia? Eu tentava me colocar na média.
e me colocar na média me feria muito. E eram coisas, desde coisas muito bestas até coisas assim, muito sérias, né? Por exemplo, eu não gostava de balada. Eu nunca gostei de balada. Eu ia para as baladas, eu ficava meia hora, 40 minutos, para mim já estava bom. Aquela música, aquele negócio na minha cabeça alto, aquelas músicas que eu não entendi o que era, o que estava fazendo ali, aquela pegação, eu não gostava daquilo. Eu não gostava daquilo. Mas eu ia, eu me obrigava a ir, porque estava todo mundo indo, então eu ia. E isso foi só um exemplo. Eu consigo citar para vocês milhares de exemplos. Este é um. Mas eu ia. E eu saía de lá com a sensação de que eu tinha perdido meu tempo. Porra, eu não gosto de fazer isso. Por que eu fui lá? Porque tá todo mundo indo. Ai, caralho, aí a minha mãe tem razão quando fala. A sua também deve dizer isso para você. Ou ter dito isso para você em algum momento, ou alguém da sua família. Você não é todo mundo. E realmente, você não é todo mundo. E esse ditado tão antigo, esse todo mundo, que esse ditado antigo tanto fala, tem uma relação direta com a sombra que o Jung fala. Porque essa sombra ela quer dizer o inconsciente coletivo. É aquilo que você faz mesmo sem saber por que está fazendo. Aquilo não corresponde à sua essência, mas como está todo mundo fazendo, você faz. Entende? Então, isto é a massa de manobra que a gente tanto fala. Sabe assim, eu vou no bolo? É isso. E isso, gente, tem tanta coisa aqui por detrás desse inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Então, a gente encontra essa sombra nesses dois lugares, no inconsciente coletivo e a gente encontra no inconsciente individual também. Então, há de se ficar muito atento para escutar os seus sentimentos e conseguir nomeá-los. E a gente, à medida que vai fazendo isso, a gente vai desenvolvendo uma autonomia. E a gente não precisa mais se preocupar em passar nenhuma imagem. A gente apenas é. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, que se esfarele. Sinto muito. Sinto muito. De verdade, eu sinto muito. E não estou falando isso com sarcasmo, com desprezo. Não, eu sinto muito mesmo. Não gostou, é seu direito. As pessoas têm o direito de não gostar de mim. As pessoas têm o direito de não gostar de você. E você tem o direito de não gostar das pessoas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas é gostoso, é prazeroso quando você sabe por que eu não gosto ou por que não gostam de mim. Esses dias, uma pessoa falou pra mim assim, ai, a fulana tava falando mal de você, a ciclana tava falando mal de você, tava falando que você é isso, que você é aquilo, fulano, blá, 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 falando um monte. E falando mal mesmo. E eu fiquei escutando. Aí a pessoa olhou, porque eu tava assim com um semblante sereno, sabe? Aí a pessoa olhou pra mim e falou, você não te incomoda? Eu falei pra ela assim, hoje eu aprendi que não me importa o que estão falando. O que me importa é quem está falando. Porque de verdade, as pessoas que estão fazendo mais do que eu não estão falando da minha vida. Elas estão cuidando da própria vida delas. As pessoas que estão me criticando é porque não estão fazendo aquilo que elas precisam fazer por si mesmas. Então, de boa, irrelevante. Irrelevante. Por isso que às vezes eu zoo aqui, vai cuidar da sua vida. E é verdade. As suas contas estão pagas, você tem bastante dinheiro guardado, as suas taxas hormonais, as suas taxas de glicose, estão todas em ordem, tá com o peso em ordem, querida, tá com o relacionamento gostoso, tem o seu parceiro, a sua parceira, tá gozando gostoso, tá tudo feliz, tá tudo lindo e maravilhoso, a sua vida tá perfeita para você ter tempo de cuidar da vida dos outros? Não. Geralmente não. Quem tá cuidando da vida dos outros tá com a vida toda fodida e não quer olhar pra ela. Entende o que eu tô falando? Então, assim, de verdade, eu vou usar o meu tempo e a minha energia pra cuidar da minha vida e não da vida dos outros, porque a minha já me dá trabalho suficiente. Oh,
oxi, deixa, eu vou gastar, ocupar e jogar, canalizar a minha energia para cuidar de mim. E cuidando de mim eu transbordo e o meu transbordo resvala nas pessoas. É isso. É isso. Se eu quero deixar um mundo melhor, eu tenho que começar por mim. E eu demorei tanto para descobrir isso. Meu Deus, como eu demorei para descobrir isso. Senhor, Senhor. E se as pessoas pudessem descobrir isso antes, ouvindo um podcast meu, assistindo um vídeo meu lá no canal no YouTube. Nossa, gente, é tão melhor, né? Ai, eu acho que vai ser muito melhor. Olha só, tem uma coisa aqui, último trecho que eu quero frisar. Abre aspas de novo. A autonomia vem da capacidade de libertar-se dos padrões idealizados, assumindo sua realidade em busca do melhor possível. Fecha aspas. Presta atenção. Padrões idealizados. Por quem? Quem que idealizou esses padrões? Quem disse que para ser bonita precisa ser magra, loira e ter olhos claros? Quem foi que fez isso? Quem idealizou que sucesso é ter dinheiro? Que padrão é esse? Sendo que a gente vê pessoas que têm sucesso e têm dinheiro infelizes. Às vezes até cometendo suicídio, usando drogas e assim por diante. E às vezes a gente vê o contrário. Pessoas que têm uma vida mais modesta, mas que são felizes. Quem foi que idealizou esses padrões? Quem foi que disse que ter este biotipo ou aquele biotipo é mais bonito do que o outro? Quem disse que cabelo preto é mais bonito que o loiro ou que o loiro é mais bonito que o castanho? Quem foi que disse? Já parou para pensar nisso? A gente segue padrões idealizados que a gente não sabe nem por quem que foi. Não, presta atenção. Quem foi que determinou isso para você? É alguém que realmente te inspira? Que realmente é referência para você? Ou você não sabe nem quem é? E se você não sabe nem quem é, então foda-se. Tô largando isso pra lá. Quem foi que disse que eu tenho que usar essa moda ou aquela moda? Quem constrói a moda? E pior, pra que constroem a moda? Já parou pra pensar nisso? Quem constrói e pra que constrói? Quem constrói esses padrões idealizados e pior, para que a construção desses padrões idealizados? Vou te responder. É para deixar você na média, na multidão. É para calar você dentro desse inconsciente coletivo, que é um mar de lama, de lodo. Que ninguém fica, todo mundo, ao invés de buscar a si mesmo, apedrejando quem o faz, sabe? Criticando aquele que está caminhando do jeito que acha que tem que caminhar. Meu, presta atenção nisso. Isso, quando eu entendi isso, nossa, gente, eu só fiz essas duas perguntas. Quem criou o padrão e por que criaram o padrão? Quem disse que eu tenho que me encaixar nisso? E para que eu tenho que me encaixar nisso? Se isso me machuca tanto. E é isso.